Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Gabriel e eu tô aqui com vocês hoje para a gente fazer os exercícios de fixação da unidade 3 do portal de vocês. Antes de fazer esses exercícios, eu vou dar uma recapitulada rápida com vocês sobre como é que a gente faz a derivada usando a regra da potência. O professor Daniel já deve ter comentado com vocês, mas só para a gente relembrar, para a gente conseguir fazer os exercícios, a gente sabe que seja uma função f de x qualquer, podendo ser escrita como x elevado a x elevado, cadê? Achei. X elevado a um coeficiente n, a derivada dessa função, ou seja, o f' de x, pode ser escrito como esse n, eu vou chamar separado aqui, pode ser como esse mesmo n que estava multiplicando aqui, que estava elevando aqui, vezes o x, e agora o x está sendo elevado a n menos 1, certo? Aquela famosa regrinha do tombo, né? Para a gente ter certeza que a gente entendeu, eu vou escrever um exemplo aqui para a gente, uma função assim, y é igual a 2x ao quadrado, não, 2x ao quadrado não, 3x ao quadrado, menos 4x mais 32. Então, vocês lembram como é que a gente deriva isso usando a regra da potência? Vamos lá, então o nosso y', ou a nossa derivada da função y, ela pode ser escrita como, então, seguindo a regrinha da potência, eu tenho um expoente n, ele cai multiplicando aqui, e esse n fica sendo subtraído de 1. Então tem o 2 aqui, o 2 vai cair multiplicando, e aí a gente vai ter algo parecido com 2 vezes o 3x elevado a o n, o número que estava lá, no caso estava o número 2, menos 1. Menos aqui, que número tem aqui? Em cima do x tem um 1, né? Aí 1 cai aqui multiplicando também. Aí vai ficar menos 1 vezes 4x elevado a o número que estava lá, menos 1, menos 1. E esse 32 aqui? O professor Daniel deve ter comentado com vocês, mas toda vez que eu tenho um número sozinho, ele pode estar sendo multiplicado por x elevado a 0, que é a mesma coisa que o número 1, né? Qualquer coisa elevado a 0 é 1. Então, o 0 vem multiplicando aqui. E aí fica mais 0, né? Fica apenas mais 0, porque 0 vezes qualquer coisa continua sendo 0. Vou colocar aqui embaixo, vamos fazer continha. 2 vezes 3 são 6. 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. Então é o próprio x, né? Menos 1 vezes 4 é o próprio 4. 1 menos 1. 1 menos 1 dá 0. Mais 0, então eu posso apagar que não vai fazer diferença. Só que qualquer coisa elevado a 0 é... Qualquer coisa elevado a 0 é 1, né? Então isso daqui, posso copiar e colar aqui embaixo, é a mesma coisa que 4 vezes 1. 4 vezes 1 é o próprio 4, certo? É o próprio número 4, então a derivada dessa função aqui, vou marcar com outra cor, a derivada dessa função aqui é essa daqui, certo? Usando a regra do tombo. Vamos usar esse procedimento para tentar resolver os exercícios que aparecem aqui pra gente, beleza? Vamos lá. Beleza, pessoal? A primeira questão diz: um paraquedista salta de um avião com uma velocidade inicial de 32 metros por segundo, distante 3 km do solo. A função horária que descreve esse movimento no Sistema Internacional de Unidades é aquela ali, aquela h de t, eu vou escrever ela aqui pra gente. Nossa função h de t é 4,9 multiplicado por t ao quadrado mais 32t, né? 32 vezes t, mais 1. O professor Daniel já deve ter comentado com vocês, mas a derivada tem várias aplicações e uma delas é exatamente a palavra-chave que está aqui, ó, velocidade
instantânea, velocidade no instante 5 segundos. Então, uma das funções da derivada é a gente conseguir encontrar a velocidade instantânea. Então, o que eu vou fazer? Eu vou derivar essa função aqui, a derivada da função h de t, vai ficar, o 2 está aqui na potência, ele vai cair multiplicando, fica 2 vezes 4,9 vezes t elevado a 1 menos 1, certo? Elevado a 2 menos 1, mais 30, o t aqui em cima tem o número 1, a gente já viu ali em cima, né? Inclusive, aqui a gente já viu que 2 menos 1, né? Vai dar o próprio número 1, então não precisa escrever. E aqui em cima do t tem o número 1, quando ele cair multiplicando, vai ficar o próprio 32, certo? Igual a gente viu ali em cima, quando tem apenas a letra, acaba ficando só o coeficiente dela. E aqui o número 1 é um número inteiro e a derivada de todo número inteiro é 0. Então, a gente mantém só isso daqui, né? Vou copiar então, colar aqui embaixo, 2 vezes 4,9 9,8, né? 2 vezes 4,9 é 9,8, mais 32. Essa daqui é a nossa derivada. Mas a gente não quer a derivada, a gente quer saber qual é essa tal da velocidade instantânea no instante t igual a 5 segundos, né? Então vou substituir aqui a letra t por 5 segundos, substituo aqui também. E agora é só a gente fazer continha. Vou pegar aqui a minha calculadora para a gente conseguir fazer essa. Vamos lá. Vamos fazer essa conta aqui. Então aqui tem o número 5, aqui tem o número 5, vamos lá. 9,8 vezes 5 é 49. 49 mais 32 é 81. Então eu sei que a velocidade instantânea no instante 5 segundos é essa multiplicação aqui dá 81. Beleza, pessoal? Então, vamos agora. Essa velocidade está dada em quê? Ele falou que é o sistema internacional, né? Metros por segundo. Então, isso aqui são 81 metros por segundo. Beleza? Fechou. Vamos para a próxima, então. Essa aqui diz o seguinte. A função v de t igual a 50t ao quadrado menos 8.000t mais 32.000. Eu vou escrever isso aqui. É a função v de t, né? V de t. Não escreveu, eu tô triste agora. A função v de t. Bom, a função v de t é 50t ao quadrado menos 8.000t mais 32.000. Mais 32.000. Descreve a vazão da água de uma piscina que precisa ser esvaziada para manutenção. O volume da piscina é dado em litros e o tempo em horas. Encontre a taxa de variação. Outra palavra-chave. Falou taxa de variação, falou derivada. Beleza? Falou taxa de variação, a gente pensa. Isso aqui vai ajudar a gente com a derivada. Então ele quer que a gente derive isso daqui após 3 horas e substitua o t por 3. Vamos fazer isso então. Eu vou diminuir um pouquinho a letra, porque eu acho que não vai caber. Bom, se a gente for derivar esse negócio aqui, ó, fica v de t, ou v' no caso, né? V' de t, ou seja, a derivada da função v em função de t, fica 2 vezes, né? O 2 está aqui em cima, cai multiplicando, ficam 2 vezes 50t menos 50t, porque aqui tem 2, vai ficar 2 menos 1, fica 1 aqui em cima, né? Não precisa escrever. 8.000 t derivado, aqui tem o número 1, quando ele cai vai ficar o próprio 8.000. E o t vai ficar elevado a 0, ele some. E o 32.000 é um número, todo número sozinho, sem letra, a derivada dá 0. Muito bem, eu vou copiar isso aqui, vou colar. 2 vezes 50 é 100. 100t menos 8.000. No caso, eu quero descobrir como é que fica essa variação após 3 horas. Então, eu substituo a letra t pelo número 3. Então, aqui fica 100 vezes 3. Vou copiar isso aqui, eu vou colar. 100 vezes 3 até ontem era 300. Opa, 300. Copio, colo. 300 menos 8.000 dá menos 7.700. Opa, pronto, menos 7.700. Faz sentido ser negativo? Faz, porque é escoamento de água, né? Então a água está diminuindo. Então a taxa de variação do escoamento dessa água é menos 7.700, o que? A medida aqui é litros. Menos 7.700 litros no instante de t igual a 3, certo? Beleza, vamos para a próxima. Beleza, pessoal, essa aqui diz o seguinte: sabemos que a área de um quadrado x é dada por área
igual a x elevado ao quadrado. Determine a taxa de variação. Então, ó, falou taxa de variação quando x é igual a 3. Então, eu vou calcular a taxa de variação, ou seja, a derivada. Eita, copiou de cima. A derivada disso aqui, ou seja, a linha disso aqui é 2 vezes x quando x é igual a 3. Então, eu vou substituir aqui o x por 3. Substituir por 3. Então, a linha é igual a 2 vezes 3. Até ontem isso aqui era 6. Muito bem. Então, descobrimos aqui que a derivada disso aqui, quando x é igual a 3, é 6. Vamos para a próxima. Mais uma. Um foguete é lançado para o espaço com a seguinte função. Aí dá a função aqui pra gente. Eu vou escrever S. Tá muito grande a fonte de novo. Vou baixar. S de t é igual a menos 4,9 t ao quadrado mais 420 t mais 100, certo? E ele quer saber qual a velocidade no instante. Falou velocidade instantânea, falou derivada. Então, vou pegar isso aqui, vou derivar isso aqui. Então, S'. A derivada disso aqui, a gente já fez isso aqui antes, né? Então, fica um 2 aqui na frente, multiplicando. Aqui os 420, fica 420, 100 é um número normal. A derivada dele dá 0. Então, se a gente fizer isso daqui, na linha de baixo, 2 vezes 4,9 é 9,8. E aí, a gente quer essa função quando o tempo é igual a 5 segundos. Então, eu vou substituir o t por 5. Se eu substituir o t aqui por 5, vai ficar aqui uma multiplicação por 5. Se eu fizer essa multiplicação aqui, vamos ver. 9,8 vezes 5. Isso aqui deu 49. Então, vai dar menos 49 mais 420. Menos 49 mais 420 dá 371. 371. Certo? Essa aqui é a nossa resposta. Vamos para a próxima. Essa próxima diz: considere R de x uma função que representa a receita de vendas de x unidades de notebooks. Chamamos de receita marginal o efeito causado em R de x por uma pequena variação. Falou em pequena variação, a gente pensou derivada. Então, velocidade, anota aí, velocidade instantânea, variação muito pequena. Todas essas coisas indicam pra gente que ele quer que a gente faça uma derivada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai copiar a equação da receita, né? Rx, R de x é igual a x ao quadrado, tá escrito x2, mas é x ao quadrado, mais 10. E ele quer que analise no ponto igual x igual a 100. Então, a gente vai colocar aqui R', x ao quadrado, se eu derivar dá 2x, 10 derivado dá 0, porque é um número, todo número derivado dá 0. Vamos copiar aqui. Ele quer que eu substitua o x por 100. Então, se eu substituir esse x aqui por 100... Eita, apaguei tudo. Se eu substituir esse x aqui por 100... Então, fica 2 vezes 100. A receita marginal, 2 vezes 100 é 200. Beleza? Tranquilo, né, gente? É só a gente conseguir identificar que ele quer que a gente derive. Velocidade instantânea, pequena variação, taxa de variação. Essas coisas indicam sempre que ele quer que a gente faça uma derivada. Vamos para a próxima. A velocidade de um automóvel em uma freeway é de no máximo 100 km por hora, ou aproximadamente 30 metros por segundo. Um radar móvel detecta que o motorista desloca-se de acordo com a seguinte função. Aí ele dá a função, vamos escrever, né? F de t é igual a 30t mais 2, no Sistema Internacional de Unidades. Qual é a sua velocidade instantânea? Falou velocidade instantânea, a gente pensou derivada, isso mesmo. Então, ele só quer que a gente derive isso aqui, ó. Então, a derivada disso aqui, derivada de 30t, vocês sabem que é 30, derivada de 2 é 0. Então, a velocidade desse veículo com essa função é 30. Ok, pessoal, os próximos exercícios que a gente vai fazer, os próximos 4, vão exigir que a gente encontre a equação de uma reta. Como a gente encontra a equação de uma reta usando a derivada? É o seguinte, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. Y menos... Eita, ficou maiúsculo. Ó, então, Y maiúsculo menos... Y menos...
y0, vou representar aqui o y0, y0 é igual na m, que multiplica x menos x0. Então, vocês podem perceber que a gente tem aqui dois atores diferentes. Os primeiros dois atores são esses daqui, ó, y0 e x0. y0 e x0, eles vão representar um ponto P, com as coordenadas x0 e y0. Esse é o ponto por onde a função vai passar. Se eu tenho um ponto marcado no plano cartesiano, para encontrar essa reta, eu preciso saber o quê? Por quantos pontos, por quantas retas passam esse ponto aqui? A gente tem essa, a gente tem essa, a gente tem essa. A gente tem várias retas. A única reta que a gente está interessado é aquela que tem um certo m. M é a inclinação dessa reta. Então, a inclinação que a reta vai ter, passando por esse ponto P, é o que vai definir ela pra gente. Então, como é que eu descubro esse m? Como é que eu descubro essa inclinação? A inclinação da reta, olha só, também pode ser achada usando uma derivada. Então, a equação da reta usando derivadas vai ser encontrada quando a gente tem um ponto, x0 e y0, e a gente tem um coeficiente angular, que é o m, que a gente encontra fazendo a derivada da função nesse ponto aqui. Tudo bem? Vamos tentar aplicar isso nas atividades que aparecem para vocês. Ó, vamos para o primeiro caso. Encontre a equação, encontre a reta tangente a essa curva aqui. Então, o que ele quer? Ele quer que eu encontre a equação da reta que tangencia essa curva. Então, é o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou escrever a função da curva que ele deu, f de x é igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. Eu vou encontrar aqui o coeficiente angular como? Derivando essa função, então f'. Se eu derivar isso aqui, x ao quadrado derivado dá 2x. 2x derivado dá x, 1 derivado dá 0. Então, essa daqui é a derivada. Com a derivada, eu vou conseguir encontrar o nosso m, porque o m vai ser a função quando eu substituir o x pelo valor do ponto. Então, o ponto aqui é 1, 4, né? Então, o valor de x dele é 1. Eu vou substituir o x aqui pelo número 1 e vou encontrar o nosso grandioso coeficiente m. Então, 2 vezes 1 é 2, 2 mais 2 é 4. Então, eu já sei que nossa letra m é 4. O que eu vou fazer? Agora, eu vou pegar aqui a equação da reta, vou colocar aqui embaixo pra gente e eu vou substituir os valores, beleza? Então, a gente tem aqui o m, que vale 4. x0 e y0 são os valores do ponto. O nosso ponto aqui é 1, 4. Então, o x dele vale 1. Então, o nosso x0 vale 1. E o nosso y0 vale 4. Então, eu vou substituir aqui o y0 por 4. Esse x aqui e esse y aqui eu vou deixar porque eles fazem parte da nossa função. Então, eu escrevo aqui 4. Aqui a gente faz distributiva, né, gente? Vocês estão lembrados? Fundamentos de matemática, ó, distributiva, hein? 4 vezes x, 4 vezes menos 1. Isso aqui fica como? 4 vezes x é... 4 vezes x, 4x. 4 vezes menos 1, menos 4. Beleza. Para isso aqui ser uma função, eu só preciso isolar o meu y. Vou pegar esse menos 4 aqui, passar para lá somando. Menos 4 mais 4, 0. Então, a nossa função resultante é essa aqui, ó, y é igual a 4x. Beleza? Então, a gente vai aplicar essa formulinha aí em todas as outras que subseguem. Vamos lá. Essa daqui, ó, encontre a inclinação da reta que tangencia a curva no ponto 1, 2. E ele dá a função aqui pra gente. A função que ele dá é essa aqui, ó, x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 1. Se ele quer só a inclinação, então basta que eu derive isso daqui. Ele só quer só a letra m, ele só quer só a inclinação. Eu vou derivar isso aqui. 3x ao cubo derivado dá 3x ao quadrado. 2x ao quadrado derivado dá 4x, 1 derivado dá 0. Beleza, vamos copiar, colar. Como é que eu descubro a letra m mesmo? O nosso coeficiente angular, a nossa inclinação. Basta que eu substitua o x aqui pelo x do ponto, né? No caso é 1. Então, vou substituir o x aqui por 1
Colocar aqui as multiplicações, 4 vezes x, x valendo 1, copio, colo. Então vamos aqui, primeiro 1 ao quadrado é 1, 3 vezes 1. 3 vezes 1 é 3, 4 vezes 1 é 4. Então nosso m é 3 mais 4, nosso coeficiente angular aqui é 7. A inclinação é 7, beleza? Vamos para a próxima. Olha só, pessoal, de novo ele só quer a inclinação da reta. Então o que a gente vai fazer? Vamos escrever aqui a função f de x é igual a x ao quadrado menos 4. A gente quer a inclinação, então a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no outro. Vamos derivar. 2x derivado é a mesma coisa que 2x menos 4 derivado dá 2. Se eu quero descobrir a inclinação, se eu quero descobrir a letra m, o que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui o meu x por o x do ponto, né? O x no ponto aqui é 1. Então, 2 vezes 1, 2. Beleza? Então aqui o nosso coeficiente angular dessa reta aqui é 2. Vamos para a próxima. Beleza, pessoal. A última delas diz o seguinte. Encontre uma reta que passa pelo ponto 1, 1 e é paralela à reta tangente à curva tanana, no ponto 0, 1. Então eu escrevi aqui a função para a gente. Primeiro a gente quer o coeficiente angular, né? A inclinação, a gente deriva isso aqui. A derivada de 2x, de x ao quadrado é 2x, certo? É 2x. A derivada de 2x é 2 e a derivada de 1 dá 0. Beleza, então essa aqui é a derivada. Se eu tenho a derivada aqui e eu quero descobrir quanto é que é a letra m, a gente sabe que a letra m sempre vai ser igual à função com a substituição do x pelo valor do ponto. No caso, no ponto 0, 1. Então a gente vai colocar o x valendo 0. Dessa forma, a gente descobre que o m é igual... Opa, copiei a coisa errada. A gente descobre que o m é igual a 2 vezes 0, 0, 0 mais 2, 2. Então, o nosso coeficiente angular, nosso m é 2. O que eu vou fazer agora é copiar aqui a fórmula da equação, beleza? A equação da reta. Vou colar aqui embaixo, vamos substituir os valores que a gente já conhece. Então, aqui embaixo, o valor do m, a gente acabou de descobrir, é 2. O valor de x0 e de y0 são dados pelo ponto. O ponto aqui que ele quer é 1, 1. 1, então, a gente pega aqui o y valendo 1 e o x também valendo 1. Esses outros dois a gente deixa para fazer a continha. Então, copiando aqui, 2 vezes x, fazendo a distributiva, 2 vezes x é 2x, 2 vezes menos 1 é menos 2. Isolando a letra y na nossa conta, a gente tem o seguinte. Então, vou copiar aqui. Isolando a letra y, a gente tem o seguinte. Pega o 1 aqui, joga para o outro lado. Ele vai passar positivo, mais 1. Então, y é igual a menos 2 mais 1 é menos 1, certo? Menos 2 mais 1 é menos 1. Então, y é igual a 2x menos 1. Essa aqui é a continha final. Então, pessoal, lembro vocês que vocês têm que enviar esses exercícios, essas respostas no portal de vocês. É muito importante. Qualquer dúvida que vocês tiverem, meu contato está na descrição do vídeo. Eu estou no grupo. Vocês sabem que eu estou em qualquer lugar. Só me mandar mensagem que eu ajudo vocês no que vocês precisarem, beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha facilitado a vida de vocês. Fico à disposição para tirar qualquer dúvida. Um abraço e até mais.